Olá, sejam bem-vindos ao 16º episódio do Conexão Sinop Podcast, um podcast patrocinado pela Imóvel Imobiliária, pela Escola Gradus Vita, Educação Infantil e Ensino Fundamental e pela Paneteria Tabaque, a melhor paneteria artesanal de Sinop. Eu estou aqui hoje para bater um papo com o Michel Bragato. Michel, que é empresário e papiloscopista. Isso o nome aí. é até complicado de falar, né? No início até eu gaguejava, porque papiloscopista, é isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. Tomara que a gente troque uma ideia legal aí. Seja bem-vindo, Michel. Muito obrigado. Tenho certeza que o papo vai ser interessante. Isso E aí. vamos começar, como eu começo todo episódio, perguntando para as pessoas como é que você veio parar em Sinop, né? Qual que é a sua história, como que é a sua trajetória para chegar até esse... Como que a sua história se conecta com a história da cidade aqui? É um caso antigo aqui, vamos falar assim, porque eu casei com uma mulher que é de Sinop, né? A família dela estava em Sinop. Só que eu conheci ela em Maringá, no Paraná, fazendo faculdade, sou farmacêutico bioquímico. E a gente se conheceu na faculdade e depois a gente também foi trabalhar na indústria farmacêutica. E a gente trabalhou 10 anos lá na Praça Dona Dulce, lá em Toledo, no Paraná. E ela na parte de desenvolvimento de medicamentos, na parte de qualidade, a parte de bioequivalência. E nasceu o nosso primeiro filho, nosso segundo filho nasceu, ela sentiu a necessidade de vir aqui para Sinop, junto da mãe, da irmã, e Ficar aí mais perto ficar da mais família. perto da família. E aí foi assim que eu vim para Sinop, aí já fui em 2015, né? 2015. A gente está aqui, né? No início foi um pouquinho difícil de adaptar, né? Muito difícil, né? A parte calor, a parte clima muito diferente. Mas a gente está 10 anos já aí na cidade. 10 anos. 10 anos. 2015, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos agora. E como é que é isso aí? Estavam morando em Maringá, se conheceram na faculdade, vocês decidiram trabalhar junto na mesma empresa, se inscreveram, concorreram para a mesma empresa ou foi por acaso que vocês foram parar na mesma indústria? Durante a faculdade, antigamente você na farmácia você escolhia, você queria para análises clínicas ou queria fazer a parte de indústria. Na parte de indústria, o estágio era nas indústrias no Brasil, né? Então, o mais perto o estágio industrial era na Praça Dona Dulce, em Toledo. Eu fui para bioquímica, então eu terminei a farmácia em 2003, depois fiz bioquímica em 2005, tinha terminado, tinha formado. O estágio da minha namorada na época, minha esposa hoje, ela foi fazer na indústria, na Praça Dona Dulce. Isso em 2005, né? Então, o último ano da faculdade, ela foi para a indústria estagiar. E a gente namorando, na época eu lembro que não tinha WhatsApp, tinha MSN na época, era bem, né, bem difícil assim, mas a gente continuou namorando e daí ela efetivou lá em 2005 na indústria. E a indústria hoje ela está é a maior produtora de genérico por dose do Brasil, essa indústria lá no Paraná. Mas na época ela era pequena, ela tinha 600 funcionários, hoje está mais de 4 mil funcionários, né? 5 mil funcionários. E na época a entrevista era com o dono da indústria, era o senhor Luiz Dona Dulce. Então, e ela participou dessa entrevista com o dono. Ele perguntou, ele sabia que, como era pequena e o pessoal que estagiava não ficava na região porque não tinha vínculo, né? O pessoal era de fora e voltava. Então na entrevista ela falou que namorava um farmacêutico e o dono da empresa, o Luiz, ele falou, vem fazer a seleção. Se ele passar na seleção, eu também mais fácil de reter o funcionário. Mais fácil de reter o funcionário. Então, a gente tinha essa política, né? Então, a maioria das indústrias de São Paulo não gostaria de ter casais, né, na mesma empresa. Até por causa, né, parte de férias, a parte de estar os dois funcionários até por informações, né? Então eles têm a política na indústria farmacêutica de não contratar parente, né? Principalmente casais, assim, que... Sim, é muito comum isso daí, né? Isso no ramo empresarial, principalmente na indústria, é muito difícil acontecer isso que aconteceu. E aí eu participei da seleção, passei, entrei no assuntos regulatórios, a parte mais documental.
Logo eu já fui para o laboratório de bioequivalência, que já estava mais relacionado à bioquímica, a análises clínicas. E aí eu fiquei 6 anos trabalhando no laboratório de bioequivalência, depois fiquei mais 4 anos na parte de garantia da qualidade, na parte de procedimento operacional padrão, elaboração de POP, treinamento, ordem de fabricação. Então essa parte industrial, a parte de qualidade, passei em todos os setores, né? Então, Sim. aí que foi, a gente ficou lá em Toledo, né? Devido a esse tempo. Meus filhos são de lá do Nasceram Paraná, lá. nasceram na indústria. Durante a indústria também eles proporcionaram, teve uma ajuda de custo para fazer um mestrado na USP em São Paulo. Então eu fiz mestrado em farmacologia lá. Então, Cara, isso é uma coisa que, assim, indústria farmacêutica, eu lembro que eu fiz um MBA em São Paulo, sim. 1 ano e meio lá em São Paulo, fiquei morando, era 2 anos, né, mas eu morei 1 ano e meio, depois tinha só que apresentar no final o TCC lá, enfim. Sim, né, monografia. Né? E aí, cara, era batatas, todo mundo que... Eu lembro que eu procurava trainee, essas coisas. Indústria farmacêutica era um dos melhores, assim, melhores salários e melhores benefícios, até hoje, uma série né? de coisas, assim. Até hoje. Era bastante concorrido. É isso mesmo. Assim, você pega na indústria farmacêutica hoje, os maiores salários para farmacêutico tá na indústria. Então dentro da indústria tem a parte técnica e tem a parte carreira Y, né? A parte de comando mesmo, de gerência, de liderança, né? Então você consegue ter um plano de carreira definido. Então é difícil você vamos falar, um farmacêutico que vai trabalhar no balcão, acho que o ápice dele é montar uma farmácia. Então não tem uma escala de carreira mesmo, né? Então você pega também no laboratório nas clínicas, né? Ele vai ser responsável pela área técnica e o máximo que ele pode ser dono de laboratório. Dono de laboratório. Já na indústria não. Na indústria entra como analista, daí vai júniors, pleno, sênior, daí 1, 2, 3... E daí se for para carreira... E recebe muito treinamento, muita formação em liderança. Não, demais. Lá dentro eu fazia parte na parte de líder, né? Na época eu liderava ali, cheguei a liderar 80 pessoas durante... quando eu estava na parte de bioequivalência, né? Então você tinha treinamento, o pessoal trazia de São Paulo, na Fundação Dom Cabral, né? Então era assim, eu trabalhava na indústria lá lá no Paraná, dentro de Toledo, e não parecia que estava no interior do Paraná. Então, assim, e lógico que a cobrança também é muito grande, né? Então, assim, o inglês foi um diferencial para mim, tanto para entrar no mestrado e depois entrar no doutorado, e esse foi um diferencial muito grande dentro da indústria também. Como que você falava inglês? De aprender na escola, o curso? Como que você tem essa... Você morou fora? Não. Eu sempre quis fazer intercâmbio, mas nunca tive oportunidade. Na minha época era só o Rotary, né? Então, e tinha que... Eu ia pro exterior e normalmente alguém tinha que trazer, né? Fazia aquele intercâmbio realmente de pessoas, né? Só que meu pai, ele investiu bastante, cara. Hoje eu vejo que ele... é um cara visionário, assim. Ele me colocou na escola de inglês desde os 7 anos. Então, fiz inglês dos 7 aos 14. E daí, chegou na adolescência, não quero mais fazer isso. Cansado e tal. Mas eu tive uma base muito grande. Então, na parte de conversação, porque até um método, antigamente, não batia muito a conversação. Era mais gramática. Então, tinha um curso de inglês para ser professor de inglês, né? Na época. Era isso, o curso de inglês formava professores de inglês. Isso mesmo. Então, era 87, né, cara? Nessa época. Eu fiz até 94 ali, em inglês. Então, eu sou de 80. Então, nessa época era realmente mais didático, assim, não era aquele negócio mais empresarial, de conversa. Então, mas essa base eu não esqueci. Que me ajudou muito na tradução de artigos. Então, o trabalho na indústria era realmente tradução de artigos científicos. Você tinha que fazer um protocolo clínico de bioequivalência, onde você tinha que estar vendo só em inglês. Então isso foi um diferencial realmente para eu conseguir ficar no inglês e também daí passar no mestrado
na USP lá. Eu tentei fazer na UEM, mestrado, não deu certo. Falei, cara, vou tentar na USP. Mandei um e-mail pro professor e daí ele achou estranho, né? Falei, que esse cara tá mandando e-mail aqui pra mim? Não, vem fazer. E daí eu entrei como aluno especial para ver se realmente daria um teste ali, o coordenador, né, o orientador fazendo um teste comigo e falou, ó, faz o teste de inglês, porque para você entrar no mestrado na USP, você tem que fazer o teste de inglês antes, uma certificação ali, né? Senão você nem presta a prova para entrar. Então eu falou, e daí se eu não tivesse essa base de inglês eu não tinha entrado, né? Então realmente ali vale a pena investir no inglês aí da moçada, da criançada, que realmente você não... E eu lembro meu pai falando, mas você tá tanto tempo fazendo inglês, você não sabe falar, você não sabe nada, não sabe falar, não sabe falar, eu não sabia realmente falar, né? Mas ali fica aquela base, aquela... você saber onde buscar também, né? Até como usar um dicionário, né? Um dicionário de inglês, você não fica ali perdido, mas os verbos de ligação já vai entrando, já vai fazendo. Então, a escrita, a parte de tradução, me ajudou muito na indústria farmacêutica. Então, o pessoal que quer ir para a indústria farmacêutica tem que saber inglês. Hoje é quase... E aí você veio para Sinop em 2015, deixou lá... 2015. E vieram para 2015 recomeçar por aqui. Então a gente tava bem, cara. Tava um cargo de gerência, tanto a minha esposa, na parte de produção de medicamento. E daí eu também tava bem lá na indústria. Só que daí pegou o nascimento do nosso segundo filho. Então a gente, antes disso, a gente tinha um diagnóstico que não podia ter filho. Né? Então a gente ficou 4 anos tentando. Eu falei, mas tinha um diagnóstico, mas eu não acreditava muito, né? Eu falei, não é possível, né? Que não posso, vamos tentar uma inseminação. E daí, quando a gente falou, então tá, vamos guardar dinheiro para quando a gente for fazer a inseminação, a gente, né, tem o dinheiro e tal. Só que daí veio natural, veio a Luísa primeiro. Então eu falei, opa, já acabou aquela carga, isso foi em 2012. E daí, demorou 4 anos pra vir um filho, vai demorar pra vir outro, né? Pô, deu nem tempo de respirar, já engravidou novamente do Miguel. Então, a diferença entre eles é 1 ano e meio. E o que aconteceu? A pressão é muito grande na indústria. Tem muita cobrança. Tanto quando você está em cargos maiores também, né? É demais, né? Você ganha bem, mas é proporcional. Quando você ganha, é cobrança. E minha esposa, ela tinha que virar à noite lá fazendo os lotes de medicamento, que ela estava no desenvolvimento farmacotécnico, e era muita pressão para ela. Então, vindo o segundo filho, ela falou, eu acho que eu não quero fazer outra coisa, né? Quero ir para Sinop. Daí tinha a irmã dela, tem ainda, né? A irmã dela aqui, a família dela, a mãe. E daí ele falou, o que a gente vai fazer? Vamos mudar para Sinop. A gente pediu demissão da indústria e a gente veio para cá. Só que daí a gente tinha um dinheiro guardado, vendemos a casa lá. Falou, o que a gente vai fazer? Né? A farmácia não quero, né? A farmácia não quero mais trabalhar, minha esposa falava. Tem que trabalhar final de semana, não sei o que, não tem horário, tal. Falei, o que a gente vai fazer? A gente pensou vamos montar uma franquia, viagens, né? Vamos vender viagem, né? Todo mundo tá... Normal, o caminho de quem quer empreender, olhar pra franquia, né? Olhar pra franquia, porque... Procurar ali num cardápio lá no ABF, um cardápio de franquias, ver o que se encaixa. E normalmente a gente não tinha tempo para começar alguma coisa do zero, né? Então a franquia já vem com o modelo pronto, já vem formatado, já é um modelo de negócio já de sucesso, né? Já franqueou, né? Então realmente aquele modelo que está sendo proposto já foi testado, né? Tem ainda mais de 100 franquias no Brasil, né? Uma franquia de intercâmbio até, né? O pessoal que quer fazer inglês. É a franquia que leva você a outro país para fazer inglês também, curso de inglês, né? É Central de Intercâmbio. Pode fazer propaganda, fica à vontade. Então é CI, Central de Intercâmbios, né? CI, Intercâmbio e Viagens, né? Hoje ela fica ali na Aqucia, ali na Aquaville, onde fica a Aqucia, atrás da Inviolável. É a única loja de intercâmbio física do Mato Grosso. A gente está aqui em Sinop há 10 anos.
Então, Você fechou de Cuiabá? Fechou de Cuiabá, foi por causa da pandemia, né? Fechou lá em Cuiabá. Você sabe que eu trabalhei na CI. Não sabia, não. Trabalhei na CI em 2018, cara. Acho que 2018 ou 2019. Eu trabalhei na CI um tempo lá em Cuiabá, logo que inaugurou a loja. Ah, lá em Cuiabá? Lá em Cuiabá. Ah, então, era parceiro nosso lá, né, de Cuiabá, né? Certamente. Daí, Leonardo. Isso mesmo. E ele fechou logo, ele não foi antes de iniciar a pandemia, então ele realmente fechou, depois começou a pandemia, a CI lá de Cuiabá. Agora está em trâmite de fazer outra loja lá, né? Eu acho que tem alguns home offices, né? Tem alguma pessoa lá em Cuiabá que vai tinha uma chamada SB. SB, tem Experimento também, né? Existe várias lojas concorrentes aí. Mas fisicamente, que dá ali, a gente dá que a pessoa vai lá, né? Porque hoje você fala que 80% hoje é venda online, né? A pessoa é WhatsApp, é impulsionamento no Instagram, até chegar no lead ali que ela... Mas eu acho que o pai, pelo menos era o perfil do público que eu atendia lá. Verdade. O pai que vai mandar o filho, né, ou a filha, para um intercâmbio, ele quer sentar com você, ele quer entender onde que você vai colocar meu filho. É que na verdade você pega um ticket alto, né? Sim, então você pega um intercâmbio hoje, vamos lá, 15 mil, né? Não é qualquer um que vai pelo telefone. Tem gente que vai. Tem gente que vai só pelo telefone, já conhece e tal. Mas a maioria lá, então ele quer sentar lá com a Rebeca, minha esposa lá, conversar. Ela é expert, né, em tudo. E deixar bem claro, né, que pode acontecer, que não pode, né? Porque é uma coisa que eu vi na venda de viagem, está vendendo expectativa, né? Então, você vende um produto que tem uma expectativa do cliente e não é você que entrega. Tem mais essa ainda, né? Ah, vamos vender, vamos abrir. Por isso que tem um monte de empresa de viagem, né? O cara não tem estoque, vamos abrir uma empresa de viagem. Mas é complicado você ter esse feeling, né? Porque é um produto que depende de muita gente. Depende da empresa aérea, depende lá do hotel, depende da empresa, né, de intercâmbio. Então, ter tudo isso, né, e você alinhar isso à expectativa do cliente, né, isso que é a parte de venda que eu falo que é mais delicado, né? E assim, uma concorrência também desenfreada, né? É verdade. Na internet hoje, qualquer site aí, se colocou no Google, vai aparecer, você vai ser bombardeado, isso depois mesmo. vai começar a receber e-mail de promoções de passagem, de tudo quanto é coisa, né? Então, eu acho que você poderia falar um pouco melhor, mas eu acho que o diferencial da CI é esse foco no intercâmbio. Apesar de vender, é uma agência de viagens, né? Vende passagem, vende pacotes e tal. Quem quiser procurar CI para isso também procura. Mas tem essa linha do intercâmbio, né? Então, as conexões com as escolas, os diferentes famílias, países. Né? Isso mesmo. As famílias para quem vai trabalhar, backpack. Então, assim... au pair, né? Também. Tem au pair, isso. Pair. Tem trabalho, estudo e trabalho também, Irlanda, Nova Zelândia, né? Então... Tem uns trabalhos de verão, acho que nos Estados Unidos. Tem o Summer, isso mesmo. Tem também. Tem estágio, tem a parte de trabalho voluntário também. Tem também, África do Sul. Então, rapaz, não é só porque eu trabalhei na CI que eu conheço, não. Eu sempre quis morar fora, eu sempre quis viver essa experiência de morar no exterior e tal. E eu, assim, consumia todos esses... Sabia de todos os tipos de programa que tinha e tal. E no fim eu fui pra Itália, ilegal, totalmente maluco. Dei com as caras na porta lá. Vivi como imigrante legal na Itália. Nossa. Mas uma experiência assim, muito difícil. Que eu aprendi muito, mas não me arrependo nem um pouco. Que ali eu cresci, o que eu não vi em 4 anos de faculdade, eu aprendi ali naquela experiência. É o que eu falo aí para a maioria das pessoas aí que estão assistindo aí. Você pode ver as pessoas que hoje estão em destaque, em diversos cargos, eles tiveram uma experiência internacional. Né? Não é obrigatório você ser destaque e ter experiência, mas a maioria fez lá um intercâmbio, fez uma pós-graduação no exterior. E o intercâmbio hoje é muito mais fácil, né? De você ir. Que é o intercâmbio? O intercâmbio você vai estar estudando, né? Então você tem que estar
fazendo algum curso no exterior, isso outorga a parte de você ir como intercambista e você vai ter acesso, existe pessoas, né, que vão receber você. Então, é lógico que se você não quiser ficar numa casa de família, você pode ficar numa residência estudantil, né, até mesmo um boarding school ali, ficar dentro da escola, né, em alguns casos de universidades, né, você consegue estar ali. Mas o básico do intercâmbio é você estudar inglês, né, e ficar na casa de família que ela está preparada para te receber. São pessoas que o programa, eles ganham dinheiro, o sustento dele é receber estudante. Então são pessoas, toda uma certificação, controle de qualidade. Isso mesmo, são pessoas que foram selecionadas pela escola que vai te receber. Então normalmente fica 2 semanas, que é o mínimo, fazendo aula de inglês de manhã, e à tarde você está disponível para fazer o turismo, né, conhecer a cidade, e vai estar hospedagem com café da manhã e jantar, né? Então normalmente no exterior o almoço não é diferente daqui, né? É mais rápido, então a refeição você até mesmo vai sair da escola, você pode não tem aquele compromisso de voltar para casa para almoçar, e você pode estar fazendo esse turismo junto com o intercâmbio. Então, além de dar um up aí no inglês, você conhece, ainda tem uma vivência tem uma cultural, vivência cultural. Né? E tem muitas pessoas já pegando esse feeling, porque se você pegar 15 dias para fazer turismo num determinado local, tipo Vancouver, Londres, e você dividir preço, sai mais barato fazer um intercâmbio do que você pegar o turismo. Então tem gente que fala assim, não vou mais fazer turismo, eu vou pegar intercâmbio, vou estudar meu inglês, à tarde eu faço turismo, e aí eu consigo sair mais barato, né, em torno ali, vamos falar, R$480 por dia, com o curso de inglês e hospedagem, lógico, sem a passagem, né? Então hoje um hotel aí, vamos falar, em Cuiabá tá esse valor. Aqui né? em Sinop. Aqui em Sinop também. Então tem muitos casais ali, muitas pessoas que já estão entendendo que o intercâmbio é muito bom. É um plano, um sonho meu da minha esposa, a gente passar umas temporadas assim, vamos melhorar o inglês? Vamos passar uma temporada lá na Inglaterra. Entendi. E aí a gente fica ali 20, porque no Você final tem do filho ano, também? Tenho 2. Então, a gente tem o Family Program, né? O Family, o teu filho vai estudar inglês e você também. E daí a gente fica numa casa, né? Tipo um flat, não fica em residência estudantil, pode ficar também, Sim. né? Mas aí você fica mais separado, tem mais privacidade, são house lá que eles falam, né? Tem um nome lá, tem um nome específico agora que eu não tô lembrando, mas depois sim, mas daí vai a família inteira. Né? Então, tanto você, tua esposa faz inglês, teu filho faz inglês também. Essa é uma dúvida. A gente chegou até a discutir, por exemplo, que eu estudaria de manhã e ele estudaria à tarde. A gente ia perder a parte do turismo, ia ter que fazer só final de semana. Então, dependendo da idade do teu filho, a gente também consegue colocar ali 4 e 2 anos. Já dá, não? É um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Se não me engano, é 6, se não me engano. Já tem programa com 6 anos nos Estados Unidos, se não Legal. me engano. A gente já faz o Family, a gente vai conversando, te passa certinho. Eu vejo lá com minha esposa certinho qual que é os parâmetros, mas existe sim a possibilidade também. E além do intercâmbio, a gente também tem o High School, que também é um produto que está vendendo bastante aqui em Sinop. Né? Então, proporcionar aí para o adolescente ali, primeiro, segundo, terceiro colegial, de fazer o ano inteiro nos Estados Unidos, aí entra num programa que existe um apoio dos Estados Unidos, sim, né? Eles gostam, né? Você vê que a pessoa que está indo para o high school, a família que está recebendo, eles gostam de passar essa cultura americana. Então você faz lá e é reconhecido no Brasil. Você não vai perder o estudo aqui. E tem a chance de repente, se aplicar para uma faculdade nos Estados Unidos. Tem, com certeza. Tem sim. A ideia, até meus filhos, a ideia é fazer com que, lógico que não é nada, vai ser imposto, né? Mas a gente vê a possibilidade de estar... essa oportunidade. A oportunidade, né? Você vê que é bem diferente, né? E daí... E também você vê a diferença de quando volta, né? A gente tem contato dos clientes, né? Dos alunos que vão para o high school. A hora que volta, você vê que é outra pessoa. Você vê que realmente mudou.
né? Muda. Cara, é uma experiência assim, eu não recomendo que façam como eu fiz, entendeu? Não mete o louco, compra passagem, vai... Cara, porque não tem como. Depois que você tá lá, em muitos países você não consegue reverter o visto. Você entrou como turista, você tem que ser turista. Isso mesmo. Então você não consegue emprego, você não consegue nada. Tem que ficar... Se for trabalhar, vai trabalhar ilegalmente. Enfim, eu cometi uma série de erros. Outra oportunidade a gente conversa, eu conto melhor. Né? Fui pra uma cidade muito pequena. Entendi. Aí o policial tomava café no bar. Como que eu ia trabalhar no bar, né? Não tinha como, né? O policial federal lá, né, deles. Enfim, então, meti o pé pelas mãos. Não me arrependo, lógico, porque, como eu disse, foi uma experiência incrível pra mim de crescimento, de aprendizado. Ralei, apanhei igual um cachorro magro, mas cresci muito também, né? Lógico que é porque também na época era muito fora da minha realidade, era muito caro, né? Então eu sonhava em ir para Nova Zelândia, por exemplo. Hoje é caro, né? Naquela época então era muito mais caro ainda, né? A gente tem esse programa Nova Zelândia que é trabalho e estudo. As passagens são caríssimas. Lá que é muito, realmente é caro. Até hoje é caro, né? Você vai fazer uma passagem em Nova Zelândia 12, 14, né? Mais ou menos, e de volta, né? Então você vai... Mas o programa lá, a gente trabalho, estudo. Lá pode trabalhar, é verdade. Só que a gente tem toda a parte de fornecer o visto de trabalho, né? Não vai conseguir o trabalho para a pessoa. Mas ele vai já sai autorizado e aí é possível legalmente. Você consegue pelo menos custear a sua viagem lá, né? Isso é interessantíssimo. Até ganhar dinheiro, né? Dependendo do teu nível de inglês também, né? Então tem pessoas que não sabem nada e vão, daí tem aquele tempo de aprender, daí vai pegar um trabalho. Vai pegar subemprego. Ali, vai lavar prato, alguma coisa que não tem contato, mas depois ele vai. E outra, tá em imersão, né, cara? Imersão em inglês ali. A pessoa que vai pro intercâmbio, ele consegue dar um up muito grande, né? Nessa parte, porque ele tá vivenciando inglês ali. Mas vamos falar de outros assuntos, porque senão nós ficamos falando de viagem aqui. Eu gosto desse tema. Mas eu queria te perguntar, aí vocês abriram então a CI, você trabalhou como coordenador, que eu te conheci na faculdade. Eu era professor ali na FACIP, você era também coordenador do curso de farmácia. Coordenador de farmácia. Então, a minha ideia sempre foi diversificar, né? Então, a minha esposa a gente abriu a CI Intercâmbio. Eu falei, cara, não vou trabalhar na CI Intercâmbio, né? Nunca tinha trabalhado junto com a minha esposa. Falei, pode ser que dê errado aí. Vou tentar um emprego. Eu já tinha um mestrado, né? Já terminei em 2012, mestrado em farmacologia. E aí fui pedir emprego. Fui falar, onde que eu vou? Eu já dava aula lá, então eu já tinha um contato com um docente. Já tinha 3 anos de docência quando vim pra cá. E daí falei, vou na FACIP. Cheguei lá, deu o professor Adriano, né, na época, né? Então conversei com ele. E daí na conversa mesmo, daí ele falou, a gente, professor agora tá meio fechado, mas eu gostei do teu currículo, né? A gente vai tentar adequar e talvez, vamos ver se tiver alguma movimentação no quadro, agora a gente encaixa. Mas o semestre que vem a gente tá ok, a gente pode começar contigo. Mas professor tá ok, mas a gente tá precisando de coordenador aqui, né, de farmácia. Daí, falei, mesmo, cara, que precisa para ser um coordenador? Falei, então, você tá falando comigo, é o coordenador. Ele até ficou meio estranho assim, falei, que tá falando? Não, mas gostei da tua atitude. Não, então tá, então vamos... Pode vir, a gente vai começar assim. Amanhã a gente já começa com o coordenador. Já estava ali pronto para. Eu acho que a Alessandra de enfermagem que ia pegar farmácia. Daí deu certo que. Daí ela ficou me assessorando e daí eu fiquei com o curso de farmácia. Daí eu fui contratar professor. Chegou na hora certa. Estava no lugar certo. Na hora certa, com o currículo certo. Com currículo bom. Currículo bom. Certo. Cara, isso acontece muito aqui em Sinop, né? Eu sou empresário também, você também, né? E a gente fica assim mesmo. Na hora que aparece a pessoa com um currículo bom, cara, você dá uma olhada assim, é melhor botar pra dentro. Não, vamos pôr pra dentro, depois a gente vê a gente vê o que faz, que a gente coloca a pessoa pra fazer, mas coloca a pessoa pra dentro. Colocou pra dentro, daí eu coordenação, daí porque o mercado vai absorver, né? Vai absorver.
E daí eu falei, vou estudar coordenação. Daí fiz uma pós-graduação em gestão educacional, daí na Você FACIP já mesmo. tinha também essa experiência com liderança no emprego Já anterior? tinha, já tinha. Faz toda a diferença. Faz diferença. Daí é outro tipo de liderança, que daí você tem a liderança dos alunos, né? A parte, então eu tive que aprender essa parte, né? A parte professor, a parte de liderar professor era mais fácil. Mas daí a parte de aluno era mais difícil um pouquinho, né? Sim. Mas daí a gente foi aprendendo e eu fiquei 2 anos e meio. Eu saí em 2017, 2018. Quando que você entra na Politec, né? Porque hoje você é papiloscopista, Isso. É um servidor público vinculado à Polícia Técnica do Estado. Isso mesmo, é a parte de identificação. Eu fiz o concurso em 2017, estava ainda na FACIP, né? Tava dando aula. E aí eu classifiquei nesse concurso, só que fui chamado em 2022. Tá. Então demorou um tempo aí, eu nem lembrava mais do concurso. E daí, porque deu 5 anos, né? Mais ou menos. Porque na pandemia teve uma suspensão. Suspendeu porque entrou em estado de sítio, se não me engano, e suspendeu e daí prorrogou. Prorrogou, abriu o polo de Nova Mutum e eu fui para Nova Mutum, a parte de identificação lá. E aí essa parte veio e hoje estou como papiloscopista lá, né? Certo. Essa parte. E aí, hoje é a sua profissão, a sua principal ocupação, né? Isso. Você deixou um pouco mais a cargo da sua esposa A CI, isso mesmo. A Central de Intercâmbio, que é essa agência de viagens de intercâmbio. É. E hoje, então, você está se dedicando mais à papiloscopia. Eu vi que tem aí o nome Papiando com Pap, né? O que é exatamente esse? É um Instagram, né? Pelo que eu vi. É um Instagram onde eu passo ali a rotina do papiloscopista, até mesmo como algumas pessoas interagem lá comigo, como entrar nessa carreira, né? Você tem a papiloscopista que ela é independente da Polícia Civil, mas em outros estados do Brasil ela está junto à Polícia Civil, né? Então, hoje aqui no Mato Grosso ela é separada. Polícia técnica. É uma polícia técnica, né? Então ela está desvinculada, realmente independente da Polícia Civil. Mas em alguns estados não tem essa desvinculação, né? Então tem bastante dúvida, né? Você vai ver hoje poucas pessoas postam sobre papiloscopia, sobre identificação, né? Que é a identificação humana. E aí, já no início, eu já tive uma experiência prévia, né, na época da pandemia com digital, onde eu tive que estudar sobre digital, né, até pelo fato da CI ela diminuiu 99% do faturamento. A pandemia foi uma tragédia, foi né, bem complicado, bem complicado. Na época de lockdown aí, não podia viajar. Não podia viajar, o pessoal que tinha comprado estava cancelando. E teve uma cooperação, teve um acordo lá e aí a gente conseguiu prorrogar. Só que a gente saiu, faturamento zero, né? Então teve lockdown e daí eu fiquei sem muito saber o que fazer, né? Então aí eu fui vender máscara de tecido na época da pandemia. Nesse momento eu segui algumas pessoas que estavam ali, o digital meio que explodiu, a parte de live, né? Daí eu seguindo algumas pessoas, eu falei, cara, aí deve o caminho aí para fazer um faturamento, preciso estudar esse mercado. Tráfego pago, a parte de visibilidade, impressão, né? A parte de como reter a atenção, né? Reter o público. E aí eu estudei um pouquinho, né? Fiquei nessa parte de vendendo máscara, né, no meu Instagram. Fiz uma marca de máscara, fiz uma hashtag, daí o pessoal postava, colocava a máscara e piscava, daí a hashtag pisca corona. E daí, até se pesquisar, aparece alguma coisa hoje. E daí, a marca era um emoji com a máscara piscando, né? É um emoji que não existe esse emoji. Eu que inventei como marca. E daí eu falei, digital. Daí, quando eu entrei na papiloscopia, eu vi que não tinha nada. Até, como eu estava com um farmacêutico,
E daí fui chamado para papiloscopia. Daí falei, cara, eu vou. Eu já tinha passado no concurso e chamado na prefeitura de Toledo para farmacêutico em 2012. Só que daí eu não quis porque o salário era menor da indústria. Não assumiu. Não assumi, né? Daí já fiquei aquele negócio, né? Pô, devia ter sumido. E falei, cara, se. Eu pensava comigo, se for chamado em outro concurso, não vou desistir, não, vou assumir. Aí calhou que. Na época eu estava como representante comercial de um laboratório de Minas Gerais, o Hermes Pardini. Fazia a parte do estado, né, a parte de venda, realmente. E chamou em dezembro, eu falei, não, vai ser menor o salário, mas eu vou entrar. E quando eu falei que ia entrar na papiloscopia, eu não sabia, assim, sabia o que era, mas não sabia como o papiloscopista trabalhava. Falei, vou procurar. E foi a maior dificuldade de achar conteúdo. Tanto no Instagram como na internet. 2 anos atrás não tinha, era muito difícil. E daí isso me marcou, né? Falei, cara, eu consegui uma pessoa, a Ludmila Allen, lá do Rio de Janeiro. Eu fiz um curso com ela, assim, rapidamente, passou o material, ver como que é, tive uma noção. Fui chamado e fiz o treinamento. E daí durante o treinamento eu falei, cara, vou abrir um Instagram. Vou abrir um Instagram de papiloscopia. Daí eu falei, cara, não vou colocar lá papiloscopista Michel. Não, cara, vou colocar outro nome. Daí veio o Papiando com o Papi. Né, que fica meio ambíguo, né, ali, mas chama atenção, que eu sabia que tinha que ser um nome para chamar atenção. E daí eu entrei, falei, vou fazer. Daí comecei a fazer, comecei a movimentar, o pessoal começou a seguir. Muita gente também achou, que esse rapaz acabou de entrar, tá fazendo Instagram. Tive bastante lá dentro. Dentro até hoje tem, né? Mas sim, uma zoeira. Até quando não der certo, né? Fica zoando. Depois pergunta como que fez, né? Normalmente é assim. Normalmente é assim. E daí falei, não, vou tentar. E daí eu coloco curiosidades e também coloco uma parte técnica também. Então existe uma interação do público. Hoje está quase com 2.000 seguidores. E sempre quando eu posto tem uma interação ali, sempre um público fiel ali perguntando. E são pessoas que querem entrar na papiloscopia e também um network também. O mês passado fiz uma live com um papiloscopista de Roraima, né, o Anderson. O cara, 20 anos de papiloscopia, se não tivesse o canal, nunca ia chegar nele, né? Nunca ia chegar. Então, assim, realmente também ali... E é legal essa troca de experiência. Eu gosto muito. Então a internet propicia isso. Sim, né? sim. Então querendo... Eu também estou entrando nesse mundo agora aí, né? O Conexão Sinop nasceu dessa vontade de estar no digital, de ter uma presença digital e, assim, mais especificamente para fazer conexões, por isso esse nome, Legal. né? Conhecer, ter a oportunidade de sentar, bater papo com empresários que eu não conheço, né? Ou que eu conheço, mas que eu posso ter uma conversa mais profunda aqui, entrar e fazer perguntas sobre o negócio dele, sobre a operação, sobre isso. Então eu tenho muita curiosidade, naturalmente, sobre outros negócios. Como ele chegou, né? Como você chegou até lá e tudo mais. A gente aprende, né? Muito nessas trocas aqui. E... Só que para blogueiro não tava conseguindo, sabe? Não é natural, não dei certo. Sim. Então eu falei, bom, eu tenho que estar no digital de alguma forma, então o podcast foi um canal que, é uma coisa que eu gosto de fazer, gera um conteúdo que eu tenho para depois abastecer as minhas redes e o principal é ter a oportunidade de bater esse papo, de fazer essas conexões. Né? Isso é interessante mesmo. Até futuramente também penso fazer o CSA Nortão, a gente falar sobre essa parte investigativa, essa parte aí do CSI. Inclusive, vamos entrar nesse tema, né? Porque o que faz exatamente o papiloscopista? Certo. Né? E o que você já viu lá de mais cabeludo, assim? Ou é menos cabeludo, né? Que você já me adiantou aí. Que pode estar falando, né? O papiloscopista, então, ele é um perito em identificação, né? Ele é expert em identificação, né? Então ele vai fazer a identificação humana, né? A parte civil, né? Identidade,
é o papiloscopista que está responsável. A parte criminal, identificação criminal, que daí é quando a pessoa é presa, ele vai confirmar a identidade, ou até mesmo se ele não teve passagem na polícia, ele vai estar fazendo essa identificação inicial, parte criminal. E a parte necropapiloscopia, a parte de pessoas mortas, né? Então, a parte de necro é a que mais chama atenção, né? Então, é a que mais tem curiosidade. Toda pessoa que passa no ML, né? Então, não são todas as mortes que vão para ML, né? Então, normalmente são mortes que são passíveis de investigação. O papiloscopista entra para fazer a identificação daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Então, é feito a coleta da digital, né? É passado a tinta específica para coleta e depois é feito o confronto com, normalmente, o prontuário do RG da pessoa. Então ele já tem onde confrontar. Né? Banco de dados. Banco de dados, né? Hoje a carteira nacional está ficando integrada. Não existia até pouco tempo, né? Esse banco nacional. Não existia. Cada estado tem lá seu RG. Isso mesmo. Daí, uma bagunça. Anteriormente poderia ter 27, são 26 unidades, 27 unidades. Poderia ter 27 RG, né? Então hoje está unificando. Então, até quando, se caso aparece lá um indivíduo que não tem o RG no Mato Grosso, eu tenho que solicitar o prontuário para outro estado. Né? Então, mas a tendência é, em 10 anos, tá todo mundo já banco. Identificado Cara, nesse isso mesmo vai banco. Diminuir crime, né? Absurdamente. Crime de a falsidade ideológica ali, de RG falso, né? Então, isso vai ser, assim, vai diminuir muito, né? Muito mesmo, que daí vai ficar tudo concentrado, né? E ele tem integração com o CPF, né? Hoje o RG é o CPF. Não existe mais um registro geral. Sim. Então tem que estar o CPF válido também. Senão você não consegue fazer o RG. Então ele tem toda essa integração. Então tá ficando muito bom, né? Vai ficar mais fácil. Tanto até para identificar criminosos, né? Que estão por aí solto, né? Enfim, não... muita gente às vezes é presa e é solta. Eu já ouvi falar disso, né? Porque esse crime aqui é menor, não tem motivo do cara ficar preso, só que o cara cometeu um crime absurdo fora em outro estado. Ele vai conseguir confrontar, né? Agora já vai ficar... E a parte dessa ficha criminal acontece quando normalmente quem foi recolhido lá pela polícia, ele mente a identidade, né? Ele mente... Normalmente fala que é o irmão, acontece isso. Puta, cara. O cara fala que é o irmão. Que já teve de caso, né? Apareceu Fantástico, essas coisas. Já um monte de caso de irmão. Isso. Que foi preso no lugar do outro, né? Daí essa identificação, papiloscopista vai lá, faz a identificação. E nessa parte criminal e parte necro, ela tem que ser provocada, né? Então a gente não faz sem provocação do delegado. Né? Então tem que ter lá uma requisição. Aquilo que a gente vê em filme americano, né? Que chegou lá, a cena do crime, bloqueia tudo, vamos procurar digital, não sei se é também, né? Acontece também. Mas é vocês ou... Hoje aqui no Mato Grosso, essa parte de procurar lá na cena do crime é o perito que vai fazer essa parte, né? De procurar na cena do crime. Mas a atribuição em outros estados é o papiloscopista que vai. Né? A gente existe a possibilidade de a gente retornar. Anteriormente era a gente que ia para a cena do crime, mas hoje a atribuição ela não está mais com a gente, está com o perito. Mas a gente também consegue, a gente tem capacidade de ir lá, fazer o patrimonial, né, que eles falam, parte de pegar digital nos lugares, né? A gente tem a gente consegue fazer sim. Só que hoje a gente fica mais na parte de identificação necro ali dentro da Politec, onde... Mas isso também é atribuição do papiloscopista. Né? Pois é. Aí, voltando aqui só tem 2 dúvidas que me surgiu. Sim. Em relação à parte civil, por que demora tanto, bicho, para fazer um RG, por exemplo? É por causa da demanda, cara. A demanda é alta também. É muita demanda alta e a impressão não é feita... Ela é encaminhada para outro local para imprimir, né? Ela, se não me engano, acho que é Rio de Janeiro, se não me engano, tem que
Só confirmar, não tenho certeza. Mas ela, Casa da Moeda, provavelmente. Provavelmente. Então ela vai e daí volta. Então, assim, existe também um trâmite ali, né? É feita a coleta por uma pessoa, daí é revisado por outra pessoa. Então tem todo esse ciclo aí de pessoas e a gente também não tem tanto efetivo, né? Então, mas hoje, em média, 20 dias tá demorando ali, em média, para, né, ter o documento em mãos, né? Tem casos que é mais rápido, né? Tem outros casos que demoram mais também, né? Mas existe essa morosidade devido a isso, né? Tanto efetivo quanto a parte de estar fazendo esse documento, né? Existe isso. E voltando nessa parte do necro, né? Essas visitas ao IML, você vai muito lá ao IML? Sim, sempre quando tem acontece alguma ocorrência, a gente está indo no IML coletar lá digital, né? Então você já viu de tem tudo? caso, já vi bastante coisa, né? Bastante coisa. Tem casos que é mais fácil, que daí a pessoa está portando o RG, né? Daí a gente consegue já pedir no banco de dados, né? E depois fazer o confronto e realmente confirmar que o RG dele é correto. Mas tem casos que acha lá o corpo lá, né, boiando no rio sem cabeça, já aconteceu, né? Então daí tem que estar fazendo todo o procedimento de retirada da luva, fazer a parte de coleta, a luva cadavérica, né? O que é luva? A luva cadavérica é quando a pessoa fica muito tempo morta ali, 3, 4 dias, né, de estado de decomposição. Ela vai soltar a epiderme aqui, vai retirar realmente, como se fosse uma luva, ela destaca da mão. Aí a pele da pessoa destaca. Ela sai aqui, essa parte da unha, né? Ela vai ser retirada. Aí tem todo o procedimento de limpeza, tratamento. E aí, para você conseguir fazer a impressão, né? A impressão digital, você tem que colocar o dedo da pessoa, né? Lógico, com luva, né? Tudo certinho, você coloca, daí passa na tinta e passa no papel. Coloca o dedo da pessoa dentro do seu dedo. Calça. Veste o dedo. Veste o dedo. Até lá no Papeando com Papi, lá no Instagram, tem algumas fotos lá relacionadas à luva cadavérica. E esse é um procedimento que a gente faz para identificar. Então o corpo lá ficou boiando na água, ficou, né, em alguns estados, algumas situações específicas, essa luva cadavérica sai, e a gente consegue fazer a identificação. Né? Nesse caso não tiver, a gente parte para outros métodos, né? Mas todo mundo que vai no ML passa para o ML é identificado. O primeiro caminho é com o papiloscopista. Primeiro é o primeiro caminho mais barato, no caso, que é o confronto e é 100% de certeza, não existe margem de dúvida quando o papiloscopista fala que realmente é aquela pessoa. Então a gente tem uma técnica específica de ver os pontos, né, de confronto, que são minúcias que a gente tem no desenho digital, que vai estar no papel. A gente faz o confrontou, deu igual, é 100% de chance que é certeza que é aquela pessoa. Então, cara, é muito louco isso, né? A gente tem 8 milhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de pessoas e todo mundo não diferente. Tem ninguém igual a mim, né? Não tem. Eu sou único. E mesmo gêmeos univitelínicos com o mesmo DNA, a digital é diferente. A digital, ela é formada lá quando você está dentro, né, no período embrionário ali, desenvolvimento dentro da barriga da mãe, e o jeito que você interage com o líquido amniótico, interage na placenta, vai estar formando um desenho digital. Então por isso que mesmo gêmeo, tendo o mesmo DNA, ele tem um desenho digital diferente. O polegar é diferente do... E ele não muda. Eu nasço com um desenho e eu vou morrer com esse mesmo desenho? Vai morrer com o mesmo, não vai ter mudança. Você pode estar perdendo, dependendo de algumas doenças, perdendo esse desenho, né? Ou até mesmo algum produto que você usa por muito tempo, é mais dificuldade. Só que o desenho é o mesmo. Ele não muda. Não muda, não. E por exemplo, tem gente que tem problema de ficar suando demais, essas coisas reduz ali? É mais difícil de coletar. Existe um tratamento diferente, né? Então tem pessoas que têm a pele muito seca,
daí hidrata com glicerina e faz a coleta, né? Então, pessoas de mais de idade é mais difícil a digital, né? Você coletar, então tem que estar tendo um cuidado maior. Hoje a coleta do civil ela é por scanner, né? Ela é mais sensível ali, então mais precisa, né? Pro papel também ela é precisa, mas ela é mais fácil, não suja a mão, né? Então ele vai estar fazendo essa coleta digital realmente, né? E você faz a coleta digital em diversas situações, né? No TSE, passaporte, no título de eleitor, tem biometria, né? No Detran. Então, todo esse banco de dados, né? A gente também vocês podem acessar. A gente pode solicitar o acesso, né? No caso, parece lá um corpo que não tem, a gente não sabe de onde veio. A gente pode pedir o acesso tentar no banco de dados dele, né? Faz a coleta e manda para como se fosse CSI mesmo. Vai confrontar no banco de dados se dá um match, né? Se vai Uma máquina faz isso. Uma máquina ali ela vai fazer, possivelmente pode ser essa pessoa. E entra o papiloscopista para confirmar. Entendi. Ela vai dar um possível indivíduo, né? Pode até dar mais de algumas pessoas, mas aí você pelo menos você já sabe aonde buscar os prontuários para confrontar. Né? Então existe essa possibilidade. Existe um sistema automatizado, né, de comparação de impressão digital, né, e também biometria e facial também, a FIS e a BIS, né? Então a gente tem essa parte também onde a gente tem acesso a esse programa que faz essa prévia aí para a gente depois só confirmar, né? Então bastante eu interessante. Vejo tá muito dependente também do serviço público, de outros órgãos públicos, né? Mas a gente vê também uma tendência, polícia e tudo mais, usando essas tecnologias e câmeras e tal em instituições privadas também, em empresas, em estádios de futebol. A gente teve um caso, né, recente aí de um cara que foi reconhecido num jogo do Palmeiras ali. Como é que tá ampliando bastante a gama, né, de possibilidades aí de identificação de pessoas por biometria, só que usando a tecnologia, né? Essa parte aí é tendência que veio para ficar, né? Até essa parte de análise preditiva do crime é uma tendência aí bastante forte. E quanto mais o banco de dados entra, mais coleta de informação tem, vai ficar mais fácil de estar pegando essas pessoas, né? A parte de biométrica também entra, relacionada à papiloscopia também, né? A parte de biometria. Então, facial, também a gente relaciona essa parte, né? Palmar. Porque o olho da gente também tem umas formas de identificar que só é único, né? Aí na íris, no caso. Na íris é única também, né? Também é única na íris. Mas aí já que assim, tudo para você complexo, né? é que na verdade você tem que ter algum comparativo, né? Então hoje o banco de dados maior é de impressão digital, né? Né, aí você consegue ter um comparativo maior. Então a gente não tem um banco de dados facial muito grande, não tem um banco de dados de íris também, né? A gente não coleta, a gente tem um banco de dados da Palmar, né? Também, então a gente está tudo relacionado à questão de comparar com alguma coisa, né? Então isso até mesmo DNA, né? Hoje faz análise de DNA, mas você tem que comparar com algum parente. Senão não tem como, a gente não tem um banco de DNA, né? Então essa parte de identificação o mais barato seria no caso da papiloscopia, chegando até o DNA, que é um pouco mais caro a parte de identificação, mas também é feita essa parte, né? O papiloscopista pode estar também nessa área trabalhando no laboratório, no caso, né? Fazendo análise de DNA também. Certo. Ô Michel, e a gente, você vê que o assunto foi, né? E o tempo é curto, a gente vai ter que marcar uma outra pra gente bater um papo aqui, porque tá dando o meu horário aqui, né, Marcelo? Certo. Mas eu queria pedir pra você, assim, onde que as pessoas te encontram, né? Então você já falou aí Papiano com Papi, mas como é que é o Instagram? É @papiano com Papi, tudo junto? @papiano com Papi,
né? A gente está no Instagram, a gente tem um canal no YouTube também, que a gente vai começar a alimentar agora. Mas ou colocar ali Michel.Bragato também me acha, com 2 T's. E aí lá no Papeando com Papo é a linha direta do Papiloscopia. Você pode, qualquer dúvida que você tiver, pode estar mandando direct, eu respondo. Normalmente eu respondo por áudio, o pessoal fala, o que tá respondendo por áudio? Normalmente é difícil alguém responder, né? Uhum. Eu vejo que, de vez em quando eu mando alguns directs, né? O pessoal demora um pouco. Eu já respondo mesmo, pode mandar, que daí eu consigo responder. E daí tem o Instagram da CI, né? Uhum. Que é viagem.cisinop. Tá lá, fala sobre viagens, né? A gente tem a nossa empresa lá. E são esses 2 Instagrams aí que consegue me achar. Te achar. Isso mesmo. É isso aí. Fica a dica então, pessoal. Já segue lá a CI. Precisar de intercâmbio, de viagens, né? Passagem aérea, seguro viagem. Pode contar com a CI. Eu já trabalhei na CI. Par de câmbio também, né? Par de câmbio, vocês também fazem venda? Também. Cartão, aqueles cartões de viagem. Isso, cartão. Até mesmo a parte, se precisar em moeda, a gente tem parcerias que a gente consegue também. Legal. Só não fica lá não tem na loja. Na loja, mas a gente consegue fazer rapidinho e chega aí para você, se precisar. Então sigam aí a CI, o Papeando com Papo, também quem se interessar, né? Isso. Ele vai falando bastante sobre a carreira, aquelas pessoas também que têm interesse, né, em seguir esse caminho do serviço público. Eu tô fazendo o caminho contrário, eu sou servidor público, né? Vim para Sinop para assumir um concurso em 2012 na Justiça Federal, eu sou analista da Justiça Federal. Sim. E eu tô construindo a minha saída da Justiça, né? Você fez uma carreira privada e agora foi pro público, né? Isso eu mesmo. tô tentando fazer o caminho contrário, né? Tô nessa batalha aí, mas também não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. Fui muito feliz ali, mas eu acho que a minha vida hoje de empresário e tal, de novos negócios, é o que me move mesmo, né? Legal, então eu tô fazendo o caminho contrário. Mas desejo sucesso para você, Michel. Igualmente, muito obrigado pelo espaço aí, que é um assunto aí que o pessoal gosta bastante. Obrigadão pela oportunidade de estar falando com todo mundo aí. E quem não sabe, o Michel, para quem não sabe, né, para quem tá assistindo agora, aí, o Michel mandou lá, um dia que eu postei aqui, falei, quem tiver uma história interessante para contar, manda mensagem aí, vamos bater esse papo. E o Michel mandou a mensagem, então você que também tem uma história interessante, que quer vir bater um papo aqui, que é empreendedor também, vem conversar com a gente, que a gente está aberto aqui. O Conexão Sinop é justamente para isso, para a gente fazer novas conexões, falar sobre empreendedorismo, gestão, negócios e até curiosidades, papiloscopia, por que não, né? É isso aí. Então, obrigado, gente, obrigado, Michel, obrigado, Marcelo. Até a próxima, pessoal. E não deixem de me seguir, então, no Instagram também, muriloamorim.sinop. Um abraço.